Então, que tal esse berço de ferramentas? Eu vou demonstrar quais as espumas que eu usei, bem como as ferramentas que eu utilizei para cortar as espumas. Tem algumas dicas inusitadas. Então, fiquem ligados, acompanhem o vídeo até o final e não esqueça de deixar o seu like. É importante para a gente continuar construindo. Bom dia, bem-vindos de volta. Hoje vamos fazer mais uma etapa do super carrinho de ferramentas. Hoje nós vamos construir o berço de ferramentas. Aqui eu já deixei alguns exemplos de ferramentas. Tá? Nós vamos precisar de uma espuma boa e adequada e uma ferramenta boa. Bom, quanto à ferramenta, estilete proibido. Tá? O resultado não fica legal. Mesmo aquele com lâmina mais fininha, o resultado não fica bom. Então, estilete fora. O que eu recomendo para vocês é ou um estilete de precisão, ok? Ou um bisturi. O bisturi tem a vantagem que a empunhadura dele é achatada e fininha, tá? É melhor para fazer os contornos. Entretanto, a lâmina do bisturi gasta bem mais e ela não tem esse formato pontiagudo. O formato dela é um pouquinho mais ovalizado à ponta. Então, a lâmina propriamente dita do bisturi você vai precisar de mais, tá? Aqui nós vamos fazer um berço de ferramentas de mais ou menos 1 metro por 45 centímetros. Tá? Então, para esse, sei lá, quantas ferramentas vai ter, 150, 180 peças, tá? Mas você vai precisar ir, se fosse um bisturi, eu chutaria entre 5 e 10 lâminas. Para o bisturi de precisão, eu gosto dele porque ele é pontiagudo, ele é ótimo para furar e para fazer uns contornos. Tá? Você só puxa a lâmina um pouquinho mais para fora e vai precisar, a lâmina dele não perde o fio tão rápido. Você vai precisar de no máximo 5 lâminas. Tá? Então, ferramenta, ok? Espuma. A espuma, ela não pode ser muito mole, como essa aqui. Essa aqui é uma espuma de polietileno expandido. Se eu não me engano, a densidade dessa aqui é 18. Tá? E aí vocês podem perceber ó, que ela é muito mole. Tá? Por que essa espuma é ruim? Porque na hora de cortar, tá, ela traciona junto, ela afunda. E aí quando você solta para ver o resultado, ele fica todo irregular o corte. Tá? Então essa espuma não é legal. Ela é mais barata, tá? Mas o resultado não é bom. Existe uma versão dessa espuma que tem uma densidade, se eu não me engano, de 50. Essa é uma densidade boa, ela é bem mais durinha. Tá? Então, se você conseguir uma espuma aí com densidade 50 ou superior, mesmo que seja tipo essa cinza, ela tem mais de uma cor, então pode ser uma boa pedida se essa for a sua única opção. Tá? Lembre-se, aumenta a densidade. Ah, ela serve, mas entretanto ela é boa para fazer a base. Tá? Você quer colocar ela no fundo, né, só para fazer a base e colocar alguma outra espuma que seja mais cara nas camadas superiores, é uma boa pedida. Perfeito? Vamos colocar ela de lado. Tá? A segunda espuma, ela também é uma espuma de EPE, tá? É polietileno expandido, é o que o pessoal chama no Mercado Livre, essa que eu comprei no Mercado Livre. O pessoal chama isso aqui no Mercado Livre de ETH FOAM, ETA FOAM, alguma coisa assim. Tá? Essa aqui tem 5 milímetros de espessura, a ideia era colocar várias camadas, tá? Mas ela tem uma coisinha que eu não gostei. Ela tem um efeito memória que eu achei muito inconveniente. Ou seja, você aperta, tá? E aí ela fica marcada. Tá? Ela fica bem marcada e ela não volta. Tá? Talvez não seja muito perceptível na câmera, tá? Mas ficou esburacado. Tá? Só de apertar assim. É, vamos ver se eu consigo. E também ela tem uma característica que é o seguinte, vamos ver se eu consigo fazer. Ela faz um barulhinho. Eu estou com um fone de ouvido para gravar. Vamos ver se o fone capta. Olha só, vou apertar agora. Tá? Não sei se o fone captou, mas ela faz um barulhinho como se estivesse estourando, espremendo, tá? Tal qual similar quando você estoura o plástico bolha. Tá? E aí vocês podem ver ó, que ela fica marcada, ela não volta. Então, essa espuma é legal, é adequada, tá?
mas ela acredito que ela não vai ter a mesma durabilidade que essa aqui. Esses pedaços estão recortados porque eu usei bastante, mas não gostei do resultado final. Tá? Uma vez que você cortou errado, fez algum cortezinho a mais, ela não é legal. O resultado não ficou bom. Tá? E depois temos essa aqui. Essa aqui é uma espuma também, uma espuma PE, de polietileno expandido, mas ela é vendida como um tapete de yoga. Tá? Ela tem mais densidade que essa aqui. Para referência, ela é comprada em lojas de artigo esportivo. Eu comprei, vou falar a marca, não sou patrocinado mesmo, não tem problemas com isso. Eu comprei na Decathlon, tá? Baratinho, promoção R$19, R$19,99, e a marca é essa aqui. Ela tem 6,5 mm de espessura, tá? Por 1,40 m e 50 centímetros. Para referência, tá? A densidade dela é 30 quilos por metro cúbico. Perfeito? Eu achei uma densidade bem legal, bem adequada. Se vocês forem procurar alguma espuma em algum outro, tem essa referência, em torno de 30 quilos por metro cúbico. O corte fica muito bom. Tá? Eu já colei 2 camadas, tá? E deixei repousar. A terceira camada, tá? Eu colei só a pontinha, ok? Eu colei só essa ponta aqui, tá? Só esse lado. Por quê? Porque quando você espalha cola por tudo, tá? E aí vai colar, é muito difícil de alinhar. E essa cola que eu estou usando, tá? Vou esconder a marca, não vou esconder a marca, deixa a marca. Tá? Ela é pegajosa, tá? Ela gruda nos dedos, tá? E ela seca razoavelmente rápido. O tempo de cura total dela é 24 horas, mas você já tem bons resultados a partir de 30 minutos. Tá? Então eu colei só a pontinha dela para alinhar, tá? E aí agora que deixei ela secar por 1 hora e meia, tá? Com peso em cima, coloquei uma madeira e alguns pedaços de metais em cima para fazer peso, poderia legal. E agora eu vou colar isso aqui. É uma camada fininha, tá? De cola. Não precisa exagerar na cola. Perfeito? Eu vou puxar aqui até chegar na cola, até eu ver a cola. Tá? Agora vamos lá. Perfeito. E agora? Vamos colar. Ela permite um pequeno alinhamento. Aqui não vai precisar, já está retinho. Tá? E vamos colocar um peso em cima. Tá? E agora eu vou colocar um peso em cima e deixar ela repousar por 1 hora e meia. Pessoal, importante, não apliquem cola demais, tá? Porque depois eu vou explicar. Tá? E não deixem, nessa etapa que vai começar o corte, não deixem curar por muito tempo. Tá? Um tempo de cura aí 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas é legal. Não deixem a cura total, porque se exagerarem na cola, com a cura total vai dar problema. Bom, aqui já é horário do almoço, vamos fazer uma pausa, voltamos. Bom, estamos de volta, agora já com a espuma cortada na medida da gaveta. Também já posicionei as ferramentas do jeito que eu gostaria. Essas aqui já estão todas na medida, com exceção dessas aqui, dessas chaves mais longas. E você pode usar a medida que você quiser para fazer o espaçamento. Aqui eu usei uma simples barra, um pedaço de barra de aço, e eu usei aqui para fazer o espaçamento. Isso me dá um espaçamento uniforme, dá uma pequena corrigida de olho, tá? Mas é muito importante esse passo, esse processo para você ter uma noção de como que vai ficar, se faz sentido a posição para você, as ferramentas mais usadas estão mais acessíveis. Perca bastante tempo nesse processo,
Tá? Corte com calma. Tá? E é importante, você coloca o estilete numa posição, tá? Tente cortar sempre com ele o mais reto possível, ok? E vá contornando. Você pode notar que são 3 camadas de espuma. Tá? Dependendo da ferramenta, você vai querer ela mais profundo ou não. Tá? Isso quer dizer que você vai cortar uma camada ou 2 camadas. Eu recomendo que você marque na lâmina do estilete quando você estiver cortando. Por exemplo, essas ferramentas aqui, essas primeiras, né, essas aqui eu vou cortar só uma camada. Essas outras eu vou cortar 2 camadas. Então, eu vou utilizar um lápis, uma caneta. Deixa eu pegar a caneta. Eu vou usar uma caneta e vou marcar no próprio estilete a profundidade como uma referência. Perfeito? Então vamos cortar a primeira aqui. Perfeito. Cortei, tá? Já está aqui toda cortada. Eventualmente você vai puxar, dá uma puxadinha e vai notar que faltou algum pedaço, só emendar, tá? Que é o meu caso, que faltou um pedacinho. Perfeito, ela cortou toda. Agora, você vai querer tirar só uma camada, ou 2 camadas, ou quantas camadas você quiser. Eu quero tirar só uma. Então, eu tenho que ter uma certa destreza e puxar só a camada que eu quero. Você vai notar que ela vai soltar. Esse é o motivo de não aplicar muito a cola, tá? E não deixar a cola curar por muito tempo, tá? Para que fique mais fácil de retirar esse material. E prontinho, aqui está. Em alguns casos, pode ser que dependendo da espuma, pode ser que fique um pouco mais difícil de descolar, etc. Então nós vamos usar para retocar um ferro quente de solda. Depois, no final de recortar todas essas ferramentas, eu volto aqui e mostro para vocês como é que a gente faz o retoquezinho com um ferro quente de solda. Bom, estamos de volta. Aqui já estou com as ferramentas colocadas, já com a espuma cortada, né? Entretanto, sempre pode haver uma necessidade. Bom, já estamos de volta com a espuma cortada, as ferramentas já colocadas, sua maioria, ainda falta alguma coisa aqui, faltam essas peças menores. Sempre que a gente corta, tá, pode ficar alguma coisa, né, para acabar, principalmente no fundo, né? Deixa eu retirar aqui uma ferramenta, por exemplo. Essa ferramenta aqui, ela é mais grossa nas pontas, mais fininha, né? Então, às vezes você retira uma camada, tá? Mas se retirar 2 camadas, talvez não fique legal. Então você tem que retirar uma camada aqui no fim, né? Aí você então pode fazer um corte na espuma
Onde que você acha que ela vai ficar mais grossa, né? Você faz o corta em espuma e pode retirar a segunda camada. Essa é uma opção. Às vezes, fica no meio dela, vou pegar um outro, essa aqui não, deixa eu ver, essa aqui também não, essa aqui é legal. Então, às vezes você tem uma ferramenta que ela é assim, ela tem uma diferença de profundidade muito grande entre as duas partes dela. Tá? Então, aqui eu retirei uma camada, né, para essa parte, retirei só uma camada de espuma e a segunda camada tá difícil tirar. Assim, a cola pegou um pouco mais aqui, por isso que eu digo para vocês, coloca pouca cola, que é para não sofrer depois. Então, aqui eu estou usando um ferro de solda, tá? Troquei a ponteira dele por um arame, tá? O arame dei algumas voltas, fiz uma espécie de ancinho, deixei um lado mais, né, uma pontinha dele mais para o lado, né, do que a outra, propositalmente, tá? E agora eu vou dar uma rebaixada nessa parte aqui, só nessa parte aqui da ferramenta. Então eu vou colocar lá do lado, vou fazer uma marcação, né, de onde que eu quero que ela rebaixe, onde que eu preciso rebaixar, e agora vamos lá, com muito cuidado, porque o corpo do ferro de solda está quente também. Se você encostar ali, ele vai queimar a borda. Então, sempre com ele mais em pezinho, cuidando para não encostar o ferro de solda na borda. Isso aqui não vai retirar a espuma, tá? Ele vai queimar ela, vai deixar ela um pouco mais funda. Depois eu mostro para vocês, o aspecto dela não fica bonito, tá? Mas é uma das maneiras de rebaixar. Aqui vou tirar o excesso, um pedacinho que está mais solto. Tá? Perfeito. Vamos colocar a ferramenta, vamos ver como é que fica. Bom, ficou melhor. Tá? Se você acha que precisa rebaixar mais, né, você rebaixa mais. Bom, aqui para as chaves de boca, tá? Vamos pegar as menores, eu fiz um pegadorzinho, tá? Para você colocar o dedo e pegar a ferramenta com mais facilidade. As maiores, não vou fazer isso. Tá? Essas aqui, 13 milímetros em diante, já não vou fazer isso. É fácil de botar a mão aqui, mesmo com luva, e puxar. Se eu sentir necessidade que alguma outra precise fazer um pegador, né, que é esse desnível aqui, tá? Então eu vou fazer. Bom, para essas ferramentas menores, então, para fazer o pegador, eu faço com ferro de solda mesmo. Né? Estou fazendo com ferro de solda. Então, tiro a ferramenta, coloco ela do lado, uso alguma parte dela como referência para fazer igual nas outras, e, né, no caso aqui, o logotipo, e aqui eu coloco no meio, e dou uma inclinadinha, vou colocando, aprofundando o ferro de solda e dando uma inclinadinha, até achar que deu. É de olho. Tá? A vantagem de fazer isso com ferro de solda, ó, esse lado de baixo ficou um pouquinho menor. Então vamos dar uma largada nele. A vantagem de fazer esse buraquinho com ferro de solda, tá, é que a espuma queima e isso evita que ela desgaste, né, se solte pedaços no futuro. Tá? Vamos fazer isso com outra.
mesma coisa, boto ela aqui, vou na referência que eu estou usando e faço um movimentozinho de pêndulo aqui. Aprofundo o ferro e faço um movimento de pêndulo. Perfeito. Tá? Pode dar uma diferençazinha de um para o outro, mas eu consigo conviver com isso. Tá? Bom, para cortar alguns itens menores, tá? Como essas chavezinhas, né, de sextavada aqui, né, de base quadrada, eu vou fazer uma técnicazinha diferente. Tá? Ela é um pouquinho chata, ela é redonda, né, tem que aprofundar só um pouquinho. Então eu vou fazer uma técnicazinha diferente usando o ferro de solda. Tá? Então vamos dar um tempinho, deixa eu preparar aqui, mudar a ponteira do ferro de solda e aí já volto. Bom, aqui estamos de volta, já reposicionado, reposicionei a câmera, tá? E já ajustei o bisturi, quer dizer, o ferro de solda com a lâmina do estilete. Aqui vocês podem reparar que coloquei um enchimentozinho, né? Espero que apareça legal no vídeo, um enchimentozinho com arame, deixei uma pontinha desse lado que é para puxar de volta e vamos ver se ele está quente já o suficiente. Aqui temos um pedacinho de espuma, vamos ver, eu acho que está quente o suficiente. Tá. Perfeito, acho que está bom. Bom, agora a gente vai cortar, essa aqui já está cortada, vamos ver, preciso tirar 2 camadas de espuma. Aqui saiu uma, né, direitinho, e a segunda não está toda cortada a camada, então eu vou cortar com a lâmina aquecida. Se você não tiver ferro de solda para isso, você pode fazer também com isqueiro, alguma coisa com chama para aquecer, tá? A lâmina. Eu dou umas puxadinhas nos cantos para saber se cortou toda a parte que eu preciso. Tá, perfeito. Acho que cortou, vamos ver se dá para puxar. Prontinho, saiu um pedaço inteirinho. Tá? Qual é a medida que vai aqui? Aqui é 10 milímetros, chave 10. Pronto, e esse aqui é de 18. Tá? Isso aí que a gente faz para cortar essas pecinhas menores. Vamos pegar outra aqui, deixa eu tirar aqui do campo de visão. Vamos fazer com essa outra. Saiu também, fácil. A desvantagem de usar o bisturi, a ponta do estilete do bisturi, ela aquecida no ferro de solda, se você encostar em algum lugar que não deveria, vai ficar marcado. Pronto, esse aqui era para ser o 11. Então aqui está. 10 e o 11, e o 19 e o 20. Certinho. Tá? Para fazer
essas peças aqui que são pequenininhas, são difíceis, mais difíceis de recortar na volta delas, né? Aqui tive um pouquinho de sorte. Uma das maneiras para fazer isso seria você pegar uma própria peça aqui, por exemplo, essa chave Torx, né? Colocar a ponteirinha dela aqui, né? Prender ela e deixar ela aquecer e usar ela para derreter a espuma e aí você coloca ela mais fácil. Não sei se vai funcionar, então não sei se essa peça vai aquecer o suficiente, né? Mas aqui eu dei uma sortezinha que é que essa peça aqui tem 12 milímetros de diâmetro e essa aqui tem 11,8. Tá? Então talvez colocar ela bem certinho, bem retinha, vai dar certo. Então deixa eu trocar aqui, preparar o ferro de solda e aí já voltamos. Bom, agora para fazer esses canhõezinhos pequenos, tá? Eles já estão alinhados, tá? Já estão alinhados aqui. Usei uma barra para encostar daqui e para alinhar eles, e como espaçamento usei os outros bits. Perfeito? Para fazer o buraquinho dele, né, um buraco na espuma para ele, é muito difícil para ele ser pequenininho, etc. É mais fácil, eu achei mais fácil usar o próprio ferro de solda. Aqui eu inverti a ponteira, né, a ponteira do ferro de solda está para dentro, aquela partezinha mais bicuda. Tá? E estou usando a bunda dele, né, a parte de baixo dele. Tá? Ela não tem o mesmo diâmetro, ela é menor, vocês podem perceber, mas o objetivo é dar uma pequena alargada no buraco, pois quando você queima a espuma, ela tende a queimar um pouquinho mais de onde realmente está encostando, né? Ela vai um pouquinho além. Para saber onde que eu tenho que furar, onde que eu tenho que cortar a espuma, né, eu faço uma marquinha na espuma, pressionando a própria ferramenta. Né? Então eu venho e aqui está ele. Tá? Vamos para o próximo. Certinho. Próximo. Tá? Perdi. Bom, enfim. Então, esse formato acaba sendo tendo um bom custo-benefício. A gente consegue fazer extremamente rápido, né? Um acabamento bom. Né? Você pode ver que fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peças muito rápido. Tá? Para essas peças menores, vale a pena. Tá? Para essas maiores, não. Tá? Enfim, fica a dica aí. Tá? E daqui a pouco eu já volto mostrando tudo pronto.
Agora eu vou demonstrar mais uma técnica, que é usando um estilete de precisão e um isqueiro, ok? Funciona muito bem, mas requer mais atenção. E se a espuma tiver uma densidade melhor, ele tem uma tendência a funcionar ainda melhor. Se você está com uma espuma de densidade menor, 15 quilos por metro cúbico, até 20 quilos por metro cúbico, não precisa, é um pouquinho de exagero, tá? Mas uma espuma mais densa, para um EVA, por exemplo, essa técnica aqui funciona melhor. E é simples. É aquecer o bisturi, aquecer o estilete, nesse caso. Ok? E vamos lá. Eu gosto de começar por trás. No caso dessas chaves, que chave de fenda, por exemplo, que tem um cabo mais largo, né, um cabo mais grosso, com maior profundidade na espuma, e aqui é mais raso, eu prefiro fazer em duas partes. Primeiro eu faço só o corte do cabo. Pode ver que faltou cortar aqui. Nesse caso, como o cabo é mais profundo, eu vou retirar duas camadas de espuma. Às vezes é o problema chegar na camada certa. E isso aqui é uma situação que ocorre quanto maior a densidade da espuma. Tá? Maior a densidade da espuma, mais sensível ela é à cola. Tá? A cola adere com mais facilidade. Tá? Então acaba rasgando um pouquinho o fundo. Para mim, isso não é um problema. Para alguns, isso pode ser problema. Para dar uma pequena corrigida nesse ponto, ficou um pouquinho mais alto, eu aqueço a lâmina, né? E derreto um pouquinho a espuma ali. Bom, agora está acomodada aqui a chave, perfeito. E agora eu vou fazer a segunda parte, que é do cabo, que é da parte metálica, né? Da chave propriamente dita. E aqui vem muito fácil. E aí vamos tentar puxar só uma camadinha. Rasgou, acontece. E aí vamos puxar lá do outro lado.
Vem passando a unha mesmo. E prontinho. Aqui está. Perfeito? Agora vamos colocar lá no carrinho, na bandeja do carrinho de ferramentas, e já voltamos para mostrar o produto pronto. E esse é o resultado final do berço de ferramentas, aqui já na gaveta do carrinho. Espero que tenham gostado da demonstração de como construir. Deu um trabalhinho bom, mas valeu a pena. Gostei muito do resultado. Se tiverem alguma dúvida, alguma dica, né, quiserem deixar alguma dica para alguém que vai fazer, alguma experiência sua, cara, deixa uma mensagem, comentem aí. E se precisar eu respondo assim que possível. Então, curtiu? Cara, se curtiu, deixa seu joinha. E adianto, tem vídeo no forno. E 2 dicas. Ele é pesado, mas reduz bastante a diferença entre aquele que é profissional e um amador de primeira viagem. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Abraço e até o próximo vídeo.